Como podemos impulsionar a educação pública para garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso ao ensino de qualidade? É com essa provocação que damos início ao nosso podcast. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou Marcos Tadeu, assessor pedagógico na Saber Educação e serei o seu host no seu podcast oficial sobre gestão pública. Sabemos que a qualidade do ensino público no Brasil, as escolas especialmente e profundamente são influenciadas pelas políticas públicas de educação, que definem padrões e estratégias para garantir uma educação de qualidade. Neste contexto, as secretarias de educação enfrentam um desafio de selecionar materiais didáticos que atendam às diretrizes curriculares, às normativas vigentes e às necessidades pedagógicas das escolas. A escolha desses materiais envolve diversos critérios, como adequação ao currículo, qualidade do conteúdo e a capacidade de engajamento e desenvolvimento dos estudantes. Com foco nestes desafios e oportunidades que hoje conversaremos sobre o mercado educacional público. Recebemos no estúdio duas pessoas que vivem diariamente os desafios de traduzir políticas educacionais em práticas concretas. Flávia Bravin e Volney Korzenieski, diretores da Saber Educação. Sejam bem-vindos e brevemente quem somos. Prazer estar aqui, né? A gente tem muito orgulho de trabalhar com educação, ainda mais com educação pública. A minha vida inteira eu trabalhei com educação, sou filha de professores da rede pública e na Saber eu cuido de 3 grandes áreas com muito orgulho. Então, a gente tem o grande editorial, que é onde a gente faz todo o conteúdo, avaliações, toda a curadoria, né? Todo o conteúdo que a gente faz para a rede pública, para a rede privada, é um dos meus grandes desafios. A parte de idiomas, que somos aqui referência também para a rede privada e também para a rede pública. E aqui o nosso foco de hoje, a educação pública, tudo que a gente tem de soluções, também aqui faz parte da Saber. E aí, Volney? Como que é todo esse cenário? Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu também tenho ali a educação pública na veia, no sentido como eu fui formado, eu desde a infância sempre estudei em educação pública, com muito orgulho, educação pública rural, inclusive, eu sou natural de uma cidade muito pequena lá no Rio Grande do Sul, e tanto eu como meus irmãos nos destacamos hoje, e hoje eu estou na direção aqui da Saber Pública, fruto dessa educação que tivemos, de professores muito, muito dedicados, que se preocupavam com o nosso desenvolvimento. Somos uma família de 4 irmãos, os 4 hoje estão muito bem em posições aí de destaque na sociedade. Por isso que a gente acredita muito que a educação pública pode propiciar que alunos do Brasil inteiro realizem seus sonhos. E aqui nós estamos para apoiar com as políticas públicas que vêm da parte do governo e como as empresas privadas como nós podemos, através do conteúdo que desenvolvemos, fomentar esse crescimento, esse uso mais otimizado pelos professores que ajudem os alunos a melhorar seu aprendizado, né, e realizar seus sonhos. Hoje estou na direção da Saber, na área pública, como a Flávia colocou, né, a gente tem 2 áreas aqui mais específicas e com muito orgulho estou aqui, né, conduzindo esta área de impacto. E aproveitando essa sua fala, Flávia, quais são os maiores desafios aí dessas empresas privadas para esse setor que é tão importante para a sociedade? Os desafios são do tamanho da educação pública, né? Então, vou tentar trazer poucos, tá? Mas para a gente poder dar um mergulho. Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é o desafio da própria aprendizagem, do próprio conteúdo, né? Da gente não deixar nenhuma criança para trás, da gente conseguir fazer com que cada ano tenha muito valor. Aqui na criança, a gente está falando da base, né? Educação básica, então, que é o alicerce do futuro. Então, a hora que a gente pega os dados, né, a gente vê o quanto que a gente tem de recuperação de aprendizagem, a gente tem de gaps. Então, trabalhar o core, que é o conteúdo, a educação, já é um desafio muito importante. O segundo grande desafio é a diversidade ou a desigualdade deste nosso Brasil, né? Então, a hora que a gente olha seja questão de raça, seja questão do rural, do urbano, seja questão de regionalização, né? Seja questão de neurodivergência, a gente tem muitos desafios, muitas desigualdades,
e como a gente consegue ter soluções, ter conteúdo que são adaptados, que são personalizados, mas ao mesmo tempo que gerem padrão, que gerem escala, que a gente consiga ter comparações, né? E a gente dê estes saltos, né, na vida aqui da escola, da secretaria, da criança e do professor. E acho que se eu for escolher um terceiro desafio para fechar aqui, é o desafio do resultado, né? Então, como que a gente consegue comprovar essa evolução, porque toda vez que a gente consegue mostrar o quanto, da onde que eu saí, para onde que eu cheguei, isso daqui gera motivação, isso daqui gera mais investimento, isso daqui ele gera celebração, que é um componente para eu continuar dando outros saltos. E no meio de todos esses desafios, seja para a gente, seja para a secretaria, seja para o professor, é priorizar, né? Como que a gente escolhe o que que a gente faz primeiro, né? O que que a gente vai com mais atenção, e aqui vai mudando a educação em parceria, nós, secretaria, professores, alunos, né, para dar este salto tão importante na educação. Veja que são inúmeros desafios, né, Vonei? Nós sabemos aí que nos últimos anos as edtechs têm crescido exponencialmente. Como esse movimento impacta essas empresas maiores aí, mais tradicionais no mercado? É muito interessante. Realmente a EdTech vem crescendo, tem até fomento muito forte aí de organismos para... Então, primeiro é um desafio para nós como grande empresa, mas um desafio e uma oportunidade. Por que desafio? Primeiro, uma EdTech ela está focada, às vezes, num problema, numa dor, o que uma grande empresa muitas vezes não consegue focar numa só, né? Até pelo tamanho ela acaba abrangendo mais. Então, este foco e essa personalização no problema, com profissionais muito especializados, com tecnologia avançada, realmente conseguem desenvolver. Então, se a gente ficar parado, é um problema. Se a grande empresa não olhar também para os seus desenvolvimentos, para a sua tecnologia, para os seus profissionais, nós podemos, em algum momento, sofrer por uma EdTech realmente assumir algo que a gente deveria ter assumido e abocanhar parte do nosso mercado. Mas, por outro lado, é uma oportunidade, porque até para fazer parcerias, porque tem EdTechs muito boas, realmente, que estão fazendo um excelente trabalho e pode se unir com uma grande empresa como nós, porque a EdTech, muitas vezes, ela tem um foco ali naquela dor, naquela tecnologia que vai ajudar muito, e nós somos uma grande empresa de conteúdo. Então, você consegue unir também conteúdo com tecnologia, além do que a gente também desenvolve aqui, muito forte em tecnologia, mas muito do conteúdo. Nosso editorial, hoje, é formado com mais de 500 pessoas. Qual é a empresa que tem essa capacidade de pensar conteúdo com os nossos autores, com o nosso conhecimento de mercado? Nós estamos presentes no Brasil inteiro, conversando muito com secretários, com diretores, com professores. Então, essa expertise nossa, alinhado com a tecnologia que a gente já tem, e se alinhar com bons parceiros de EdTechs, pode ser uma grande oportunidade para nós e para as grandes empresas privadas do Brasil, né? E aí, diante desse olhar, dessa visão que você está trazendo para a gente aqui, há espaço por uma atuação complementar? Estamos falando aqui de competição, como que a Saber está posicionada? Tem grande espaço para ser complementar. Como eu estava falando, nós temos ali, além do que a gente tem com uma tecnologia muito avançada na nossa empresa, mas conteúdo, e conteúdo sério, né? Hoje você pode, até se fala muito em IA, que constrói conteúdo sério, do jeito que a gente tem desenvolvido, e a gente também utiliza a IA, é uma grande oportunidade de trabalhar juntos, ser complementar, fazer parceria mesmo, né? Ou até eles conseguiram uma solução para uma dor. Como é que a gente apoia, né, na dor, porque a dor vai precisar também de conteúdo para trabalhar. Então, eu vejo aqui mais oportunidade, mais complementar do que, na verdade, uma disputa de mercado, desde que todo mundo esteja atento e abertos a parcerias. E a gente vê que as EdTechs têm muitas aqui abertas para parceria, porque eles também precisam crescer e crescer com aquela expertise que outras empresas têm, e nós também. Não achar que sabemos tudo, temos tudo, né? Somos soberanos no mercado e não tem ninguém fazendo melhor do que nós. Tem muita gente fazendo excelente trabalho aqui em outras empresas, e a hora que a gente olha para isso como, vamos trabalhar juntos? Você traz o seu melhor e eu trago o meu melhor, seja por aquisição ou seja por parceria mesmo, né? A gente se une para, na mesma dor que o cliente tem, trabalharmos cada um levando o seu melhor.
E aí, ao olharmos para toda esse direcionamento que o Volney trouxe para a gente aqui, tem um risco da educação ali se transformar em um negócio. Flávia, na sua opinião aí, quais são as práticas éticas e responsáveis que as grandes empresas devem adotar? Eu diria que para a gente, a educação, o que que a gente tem como princípio? Eu sou formada em administração, fiz mestrado, fiz doutorado em administração, e a Cogna é muito conhecida pela sua gestão eficaz, pelos ritos, e eu queria trazer para essa resposta o quanto que a gestão, a liderança faz a diferença na educação, e é isso que a gente acredita, né? Então, a gente coloca esses padrões de liderança, de gestão, de ética, em tudo que a gente faz, na relação com as secretarias, na construção dos nossos produtos, porque somos formados, né, Volney, por pessoas apaixonadas por educação, mas só a paixão não é suficiente. Eu tenho que ter método, né, eu tenho que ter aqui indicadores, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter aqui muitos processos para conseguir entregar o que a gente pretende no tamanho do Brasil. Então, a sua pergunta, eu diria que é muito mais aproveitar tudo que tem de bom do mundo dos negócios. Por exemplo, como que a gente faz produto no mundo dos negócios? A gente começa olhando a dor, né? Então, qual que é a grande dor ali daquele município, daquele estado? Ah, temos uma dor aqui que tem a ver com inclusão. Como que a gente faz um processo de estudo, que a gente chama de discovery, cria aqui uma solução, fica muito próximo do nosso cliente, do secretário, do professor, testa. Então, a minha resposta para você é que trazer os estudos, a sabedoria dos negócios, para a gente ter métricas, para a gente ter processos, só enriquece o que a gente oferece aqui nessa parceria. E se eu puder complementar, uma empresa séria de educação, ela não se sustenta se ela não estiver preocupada em resolver uma dor e trazer resultado. Então, se ela pensar, é só negócio, e aí eu faço o mínimo para ter maior rentabilidade, não vai se sustentar ao longo do tempo. Vai ser algo efêmero, vai durar pouco tempo, porque não vai ter um resultado esperado pelo parceiro, né, que seja a secretaria, o Estado, ou a próprio governo federal, vai ficar no caminho. Empresas como nossa e outras, né, que já estão há anos no mercado, não são assim. Obviamente que quando a gente fala negócio, rentabilizar, todas as empresas precisam rentabilizar, porque senão elas não conseguem investir. Eu falei há pouco, nós temos mais de 500 editores. Se não rentabilizar, você não sustenta todo esse desenvolvimento que a gente precisa de conteúdo. Mas empresas sérias, elas focam principalmente na qualidade, na entrega e no resultado para professores, alunos e a comunidade. E aí ela se sustenta. E tem um aspecto aqui, acho que está falando do Volney, muito importante. Tem um livro que eu gosto muito, que ele mostra o jogo finito e o jogo infinito. Quando você faz uma venda, uma negociação, uma parceria, que é de uma rodada só. Aí, assim, qual que é o seu objetivo? Eu quero ganhar, acabei por aqui e saio. Educação e parceria é um jogo infinito de rodadas subsequentes. Então, eu ser ético, eu entregar o que eu combinei, eu fazer a diferença ali naquele município, naquele estado, me habilita para eu estar lá no ano seguinte, no outro ano. E é isso que a gente acredita com a educação. Não existe nenhuma solução nossa, né, Volney, que em um ano a gente resolveu o problema da educação. É um trabalho continuado. E a ética, né, vamos dizer, a consistência vai fazer com que prove se a gente está fazendo certo ou não. Que a gente continue sendo escolhido uma parceria aqui de longo prazo. E nenhum produto nosso, ele não nasce em 1, 2, 3 meses. Para nascer um produto aqui na Saber, a gente precisa entender primeiro a dor, então a gente tem o tempo de pesquisa, tem o tempo de ouvir o cliente, né, o parceiro que possa se interessar para resolver aquela dor. Depois nós temos uma estrutura dentro da Saber que a decisão para um desenvolvimento de um produto não passa por uma área apenas. Não é uma decisão do comercial que preciso desse produto, não é uma decisão só do editorial. Tem aqui várias áreas que reúnem, nós temos até uma metodologia de mensal, uma vez por mês, a gente se reúne, seja
comercial, assessoria, que está muito presente também no campo, são duas áreas muito presentes no campo, ouvindo, né, as dores dos clientes, seja a área de produto, nós temos uma área específica de produto também para ouvir, para entender das políticas e olhar para as dores da educação pública, editorial, área de inteligência de mercado, para ver o tamanho, a necessidade, né, e outras envolvidas ali muito fortes para tomar uma decisão em conjunto. E nenhum produto nosso consegue, né, porque nós, às vezes levam 8 meses, 9 meses, mais de um ano desenvolvendo, depende da complexidade. A gente precisa testar, precisa voltar, é isto mesmo, né, até o produto ficar pronto e a gente colocar no mercado, para que realmente ele tenha resultado, né, esperado pelo parceiro. Bom, vocês trouxeram aqui para a gente a questão das dores desses potenciais clientes. E aí, refletindo sobre aqui o que você trouxe, Flávia, de citação bibliográfica, pensando em Balma, na modernidade líquida, nesse espaço contemporâneo que nós estamos hoje, há espaço aí para inovações? Como que nós estamos enxergando as inovações para os próximos anos? Passo gigante, né? Se a gente olhar a quantidade de dores que a gente tem na educação, né? Quando a gente fala de recuperação de aprendizagem, né? Quando a gente fala do socioemocional, quando a gente fala de diversidade, né? Não tem um lugar que a gente olhe, em certo momento, que não tem um problema a ser resolvido, né? Que a gente não queira fazer melhor. E inovação, Marcos, inovação é falar de tecnologia a serviço da educação, é curadoria de conteúdo, é serviço, é assessoria. Então, para a gente, em vez da dor nos paralisar, né, em vez da gente lamentar, né, poderíamos estar evoluindo mais rápido na educação? Poderíamos. Mas como que eu olho o copo meio vazio e o meio cheio e falo, já caminhei bastante, como que eu acelero a partir daqui? E é isso que nos faz acreditar e se dedicar todos os dias para que a inovação seja cada vez mais preponderante na saber para fazer a diferença na educação. Tá? Então, a resposta é, qualquer que seja o recorte que a gente for olhar, tem muito espaço para fazer inovação e a gente acelerar aqui a evolução na educação pública do Brasil. O Ney, como essas empresas elas podem aí valorizar a formação continuada desses professores, o impacto dentro da sala de aula, a gestão como um todo? Como que todos esses atores dentro desse universo educacional podem se posicionar com o apoio das empresas privadas? Perfeito. E eu acho que essa é uma das dores muito bem mapeadas hoje no Brasil, que é a formação de professores. Então, empresas sérias, empresas renomadas e que têm uma estrutura podem muito apoiar nesse sentido. Seja através do próprio material que a gente desenvolve e ele ter muito recurso para o professor, orientações, preparo, tudo. E nas inovações, quando a gente fala aqui, hoje a gente está falando muito de plano de aula, né, de entrar com a IA, uma IA que realmente está focada no conteúdo, que realmente tem um propósito, pode ser uma das grandes inovações, e na própria formação dos professores, seja de forma continuada, nós mesmos colocamos muito serviço de assessoria e formação nos nossos produtos, porque entendemos que um produto por si só, ele não vai vai potencializar o resultado esperado. A gente precisa muito do agente, e o agente é o professor. Então, quando a gente coloca ali, seja orientação, seja assessoria, seja cursos para desenvolvimento, estamos sempre focados nesse crescimento do desenvolvimento do professor. A própria Cogna agora fez uma importante parceria com o grupo, com Singularidades, com uma empresa séria, renomada, além de todas as nossas universidades que têm muito conteúdo sério. Singularidades é uma referência hoje. Então, formar o professor ou continuar essa formação dele é um dos grandes desafios e é um grande desafio também para as empresas. Quando você leva esse conteúdo e amplia, quando você traz a cada momento algo novo que ajude o professor que está ali no desafio dele, porque como sociedade, um professor ele tem muitas horas de sala de aula. E tem menos tempo, muitas vezes, para fazer uma formação continuada de forma mais ampla. Então, quando você consegue trazer também espaços, ou pílulas, ou momentos, ou mais... né, a gente tem vários eventos também mais curtos que debatem temas educacionais para esse professor, seja também da plataforma que nós temos, por exemplo, a Edocente, que discute educação, está sempre pensando nessa formação do professor e como a gente ajuda ele, o trabalho do dia a dia. Né? Então, esse eu acho que é uma dor, é um desafio
e as empresas precisam levar isso muito a sério, como nós fazemos. Deixa eu pegar uma carona, que você citou ali a complexidade, né? A vida do professor está muito mais complexa, né? Então, assim, não basta ele ser especialista no conteúdo dele, né? Não basta mais ele entender de docência. Hoje ele tem o desafio de como ele lida com a inteligência artificial. Ele tem o desafio de redes sociais, né? De educação midiática. Então, a hora que a gente fala de formação, o mundo da sala de aula ficou muito mais complexo. E como que a gente ajuda a cada ano, né, com mudanças cada vez mais aceleradas, a gente apoiar o professor neste desafio. Você citou uma outra palavra que é liderança, né? Então a gente começa a nossa carreira sendo especialista e à medida que o professor cresce, né, que ele vai para um desafio de gestão, de diretoria, né, o próprio secretário, tem uma mudança ali de mindset, de entender que o especialista vai ter que virar um pouco mais generalista, né? Que ele vai ter que trazer novas ferramentas aqui para o dia a dia dele, porque não é mais como foi 5 ou 10 anos atrás na carreira dele. Eu acho que é esse desafio que para a gente é uma das inovações, das dores que a gente quer se debruçar, né? Para poder ajudar, seja com ferramental, seja com tecnologia, seja com formação, a vida do professor. E até nesses desafios, Flávio, do professor, o aluno mudou, né? Se a gente vai pensar na nossa geração, como nós éramos como aluno e depois as demais gerações, o aluno de hoje não é o mesmo, né? Ele tem muito acesso à informação, tem muito recurso, mas também tem muita dispersão. É tanto que teve que ter uma lei, né, proibindo o uso de celular em sala de aula. E já há vários estudos mostrando que melhorou desde o relacionamento entre os alunos, né, e a própria qualidade da educação quando você limita o uso de equipamentos tecnológicos em sala de aula. Então, esse aluno não é o mesmo. Então, o professor está num dilema de como tratar, né? Ou seja, como educar, como desenvolver o seu papel de educador para uma geração que hoje tem uma dispersão muito grande. E assim, acho que um outro tema que é importante de nós trazermos aqui para essa nossa discussão enriquecedora é em relação à sustentabilidade política. Nós sabemos que há mudanças de gestões com muita frequência dentro desses órgãos. Como que nós podemos assegurar essa continuidade dos projetos diante desse cenário? Eu acho que um caminho é que o resultado fala por si. Verdade. Então, toda vez que a gente tem projetos estruturantes, projetos de base, que estão fazendo a diferença, que a gente consegue comprovar que o que ele entregou de concreto, você muda governo, né, você muda a gestão, e é muito difícil alguém ter coragem de mexer com o que está dando certo, com o que está fazendo a diferença. E a segunda parte da minha resposta tem a ver com a sociedade, né? Então, já, né, se dizia ali na África, precisa de uma aldeia para educar uma criança. É responsabilidade nossa, né? De todos os stakeholders, de todos os públicos, apoiar a educação, como pais, né, como associações, como empresas, como fundações. Então, a hora que a gente cuida ali da escola, do município, da rede, a gente garante que o que é prioritário, né, o que é estratégico, ele vai continuar mesmo em mudanças de gestão. Tá? Então, a minha resposta é a gente deixar que o resultado fale por si e que a gente, como sociedade, apoie para que esse resultado ele perdure, né, e como eu já disse antes, que tenha consistência, né, que a gente consiga, em vez de ficar se apegando a modismos, né, que a gente consiga ter consistência aqui de entrega. De forma muito rápida aqui, Volney, para a gente, como que você avalia aí essa parceria entre público e privado? É uma parceria que sempre é, por um lado, um desafio, porque é exatamente esse desafio de política, mas com consistência, como a Flávia colocou, é uma parceria de muito sucesso. Eu acho que o que a gente tem investido muito, até complementando aqui, as empresas têm investido, e nós também, muito em indicadores. Porque o sucesso, o resultado, ele precisa ser medido. Quando você tem dados que medem esse sucesso, você tem continuidade. Então, ninguém fica se não tiver resultado, mas esse resultado ele precisa ser, muitas vezes, comprovado. E hoje, uma das melhores maneiras de comprovar são avaliações, né? Seja simulados, seja avaliações. Nossa empresa aplica muitas avaliações hoje. No Brasil, somos uma referência em mais de 4 milhões e meio de avaliações aplicadas só neste ano. Então, quando você traz dado e vê indicadores, e eu acho que esse é um grande avanço na educação, porque
Nós passamos de um período que tínhamos poucos dados e hoje temos muitos dados, muitos indicadores. Então, quando você consegue trabalhar com esses indicadores e ver o avanço de cada aluno, de cada escola, o sucesso está garantido e a permanência, né? Então, tem muita oportunidade de parceria, quando é sério, né? E com empresas sérias e e temos a gente tem muitos eventos, reuniões, encontra muito prefeitos, secretários, a gente vê muita seriedade. Tem muita gente com brilho no olhar, né? Preocupado com o aluno, preocupado com a qualidade, preocupado com os resultados. Então, quando encontra uma empresa que também tem essa preocupação e que tem metodologia, que tem conteúdo e que tem ferramentas que ajudam, inclusive, a medir e acompanhar esse desenvolvimento, vira uma parceria de sucesso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Foi um bate-papo muito agradável, pouquíssimas palavras aqui, 10 segundos para cada um, suas considerações finais. Eu acho que eu ia pegar aqui o gancho de parceria, né? Porque para a gente ir longe, a gente tem que ir junto. E parceria é um valor para a gente, né? Então, parceria é estar próximo. Então, para a gente, educação é estar próximo do professor, é estar próximo do aluno, é estar próximo do secretário e da sociedade. Então, acho que é um convite, né? A gente entende que a gente muda a educação, a gente constrói as soluções corretas quando a gente está muito próximo um do outro, tá? Então, a minha consideração é que a gente continue essas conversas, que a gente continue essas aproximações, porque elas fazem muito bem para a educação. E continuar esse trabalho de seriedade em educação, que a gente vê em vários secretários, diretores, professores, né? E levar a educação realmente para um outro patamar, focando no aluno, focando na sua necessidade. Eu acho que um dos avanços, quando a gente falou de inovação, é olhar o indivíduo, né? Cada aluno. Porque a gente trata como políticas e como soluções, muitas vezes, de forma abrangente num país gigante. A gente começa a olhar cada indivíduo, cada aluno, com o seu sonho, seu objetivo, sua necessidade, e trazer essa personalização cada vez mais é sucesso. Muito obrigado. E para você, ouvinte, foi um momento rico? Entendo que saímos daqui com a compreensão de que a parceria entre empresas privadas e órgãos públicos fortalece a implementação de políticas eficazes e a criação de recursos educativos de alta qualidade podem promover uma educação inclusiva e de excelência. E se você ficou até o final e gostou do conteúdo, nos siga em nossos perfis Spotify e ative o sininho também. E caso não tenha Spotify, pode nos acompanhar em outros canais, YouTube, Instagram, através do @saberedu. Quinzenalmente estaremos aqui para conversar com você, gestor e gestora de órgãos públicos. Até o nosso próximo episódio.